RFI Convida. No RF Convida de hoje, vamos conversar com o pintor carioca Gonçalo Ivo, um dos maiores coloristas contemporâneos do Brasil. Algumas de suas obras estão atualmente em exposição na mostra Klaxon Mania, na Galerie Dauphine, em Saint-Ouen, periferia de Paris, marcando o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Olá, Gonçalo. Bom dia, tudo bem? Muito obrigada por sua presença aqui nos Imagina. nossos estúdios. Eu vou começar justamente perguntando para você como é que foram esses primeiros dias da exposição Klaxomania, que conta com obras também de vários outros artistas brasileiros. E gostaria de pedir para você falar um pouquinho também sobre o objetivo dessa mostra. Bom, essa mostra foi inventada, criada, curada pelo Ricardo Fernandes, que é o galerista, né? Que ele tem uma galeria no Marché. Então, ele quis fazer uma espécie de espelho entre umas gerações mais novas, né? Apesar de ter o Franz Krasber na exposição, que já faleceu, né? E a própria Lina Bobardi, né? Que é a nossa grande designer, né? E arquiteta, né? Com gente jovem, meia idade, como eu, né? E o Juan Esteves, que é um fotógrafo, né? E os hiper jovens, né? E eu acho eu achei uma excelente ideia, né? Porque a mostra ela tem uma característica assim, muito plural, quer dizer, várias linguagens são expostas, como instalação, fotografia, pintura, no meu caso, e da Nura Bellavinha, e, enfim, é uma mostra que tem a ver com a cara do Brasil. Né? E tem a ver um pouco com essa noção da Semana de Arte Moderna, quer dizer, uma espécie de apropriação de vários tipos de cultura, não só da cultura europeia, hoje da cultura norte-americana, né? Mas como uma marca da nossa própria arte indígena, né? Da nossa influência africana, né? Que é muito forte no Brasil. Né? Interessante também explicar para os nossos ouvintes internautas que o nome da exposição, né, Klaxon Mania, faz referência à revista Klaxon, Exato, né, principal publicação do movimento modernista brasileiro, que foi editada, essa revista de 1922 a 1929, com colaborações do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, de Sim. Cavalcante, Tarsila do Amaral. Na descrição da exposição, a Galerie diz que questiona a influência da Semana de Arte Moderna de 22 até os dias atuais. E eu queria saber de que forma as suas obras fazem essa interrogação nessa exposição, Gonçalo. Olha, eu acho que eu sou muito pouco influenciado pela Semana de Arte Moderna de 22, né? O meu pai, que era poeta, ele tem até um livro que é muito provocativo. Isso deixou ele sem falar com Antônio Cândido, nosso grande intelectual e crítico, literário, professor da USP, né? Modernismo e modernidade. Né? Porque o Lido, meu pai, achava que a semana tinha sua importância, sim, mas que o espectro cultural brasileiro ele é muito maior para uns jovens ricos paulistas, né, tomarem enfim, o poder da cultura, né, e transformar numa espécie de prisão, sabe, de prisão estética, né? Enfim, o Brasil tem grandes pintores antes da Semana de Arte Moderna, como Eliseu Visconti, Castanheto e por aí vai, né, que tem uma ligação profunda com a Europa. Né? Visconti, então, veio estudar aqui na França, né? É um pintor italiano, no fundo, franco-italiano, né? É um grande pintor. Eu tenho até um autorretrato do Visconti que eu herdei de meu pai. Né? Então, eu acho que um amigo meu falou sobre Pasolini uma coisa muito interessante. Né? Os escândalos, eles funcionavam, né? Quando fazia escândalo, ainda tinha um certo sentido. Né? Ele é o tradutor do Pasolini em espanhol, né? E eu estou lendo muita coisa da poesia do Pasolini, esse monstro, né, sagrado do cinema e da literatura, e, enfim, que também era pintor, poeta. Né? Eu, por exemplo, dizem que eu participei da geração 80. Bom, eu participei como convidado, entende? Mas eu nunca frequentei o Parque Lage.
entende? Então não é a minha praia, não é o meu lugar. Eu sempre fui um artista solitário, né? E é em cima disso que eu construo o meu trabalho, Uhum, né? uhum. Você nasceu no Rio de Janeiro, mas é Sim, radicado em Paris já há mais de 20 anos, sim, mas volta frequentemente e expõe no Brasil. sim. Eu tenho curiosidade de saber como é que você percebe que o público francês assimila as suas obras e se tem diferença em relação ao público brasileiro. Olha, tem uma diferença. No Brasil, eu pinto formatos gigantescos, de 5, 6 metros por 2, 3 metros e tal, né? Aqui é impossível, você sabe, né? Não passa na fenêtre, não passa, não entra no elevador, né? Há 20 e tantos anos que eu trabalho aqui na França, então eu passei a fazer um trabalho mais francês, mais europeu, né? Mais medieval, de uma certa forma, né? Eu faço as minhas tintas, eu trabalho com têmpera aqui. Poucas vezes, hoje em dia eu trabalho com muito pouco tinta a óleo em Paris, né? Que é o que eu mais faço no Brasil, né? E assim, a percepção, né, sobre o meu trabalho é engraçada, né? Porque eu, por exemplo, saiu um livro com um texto maravilhoso do crítico francês Marcelin Plenet, né? E ele, em momento algum, cita o Brasil, né? Ele cita Rothko, cita pintura americana, e ele me disse: você é um pintor que tem uma coisa, um pé na América, ou no Clé, ou alguma coisa assim, mas o refinamento da sua pintura é francês. Vem de Cézanne, vem de Claude Monet e tal. Isso é uma observação interessante da parte dele, né? Uhum. E tem um outro livro que saiu meu aqui, editado pela Galerie Flaca, que o texto é do Gilbert Lascaux, ele, que é poeta também, né? Os poetas gostam do meu trabalho, né? É, que ele me coloca assim do lado de uma produção francesa, como Roger Bissière, né? Quer dizer, uma tradição da abstração francesa, Uhum. né? E eu acho isso bonito, né? Já no Brasil, me comparam com Alfredo Volpi, que são os equívocos, né? É a falta realmente de olho de certas pessoas, achar que eu sou herdeiro, essas coisas, né? Tem essa necessidade de comparação, Com você a sente? última exposição que eu fiz no Brasil, no Paço Imperial, isso foi por água abaixo, né? Porque eu comecei a fazer essa série de trabalhos nos Estados Unidos, onde eu morei. Eu fiquei preso, entre aspas, na Fundação Joseph Hernani Albers, que eu fui convidado para ficar 2 meses, fiquei 3. Só voltei ao Brasil por questões de família, né? Meu sogro faleceu de Covid, quer dizer, foi um momento muito duro para todo mundo, né? Uhum. E eu acho que a exposição do Paço Imperial, ela retrata esse momento negro, né, da nossa história. Uhum, uhum. Falando um pouquinho de observação ainda das suas obras e da percepção delas aqui na França, né? Tem uma matéria do jornal Libération em que as suas telas são classificadas como variações rítmicas. Eles dizem que as suas pinturas operam uma síntese entre o olho e a orelha, ao mesmo tempo que suas obras podem ser observadas, elas podem também ser ouvidas, né? Nessa conjugação de formas geométricas e cores que a gente pode ver aqui ao fundo. Uhum. Eu gostaria de saber se você se reconhece nessa Eu descrição. me reconheço muito porque eu, desde pequeno, no fundo, eu sou um músico frustrado, né? Eu sou amigo de muitos músicos e eles gostam da minha pintura e de falar sobre música, né? Eu tenho uma coleção enorme de discos e desde criança, né? A minha primeira paixão, assim, por música, eu devia ter uns 5 anos de idade, foi Domênico Scarlatti, né? E eu ouço Scarlatti quase todos os dias, né? Eu boto num randômico, aí fica tocando Bach, Scarlatti. Os primeiros quadros que eu vendi, devia ter 10 anos de idade, eu vendi para um marchand carioca, o Evandro Carneiro, um marchand importante, leiloeiro, ele era o dono da Bolsa de Arte na época, né? Ele me comprou, sei lá, umas 12, 15 aquarelas. Eu saí dali, fui na Mesbla com um amigo meu, descontei o cheque,
e saí carregado de Mahler, de Vivaldi, de Bach, né? E meus filhos, quando a gente veio morar aqui em Paris, né, eles quiseram fazer piano. Eu falei, ok. Aí comprei um piano. Primeiro, é caro e é grande, né? Aí levam os sujeitos lá, eu morava na Rue de Liège nessa época. Aí eles tocaram piano durante anos. Belo dia os dois pararam. Aí eu falei para a professora, não, alemã, brasileira alemã, Débora Growald, eu falei assim, olha, eu queria então aprender piano, porque eu quero saber como é que as notas viram som, como é que a escrita musical vira som. Ela falou assim, você está muito velho, você está com 40 anos, não se começa... Eu falei, não, o Gauguin começou a pintar com essa idade, né? Não, eu quero aprender piano. Então eu aprendi piano. A primeira coisa que eu fiz foi desenhar a partitura, né? Eu desenhei as partituras, né? E aprendi as notas musicais. Em 3 meses eu estava tocando, claro, lentamente, sem nenhum virtuosismo, estava tocando uma peça da Ana Madalena do Bar, né? E ela fazia frequentemente uns concertos, né? No final dos semestres, na casa de alguém e tal. Um foi lá em casa, né? A gente tinha espaço, tem espaço, então... Inclusive, para o jornal Libération, nessa mesma matéria, você sugere para observar sua obra não como uma pintura geométrica, mas como uma partitura musical, justamente. Sim, sim. E a última série quer dizer, uma das últimas séries que eu comecei a fazer em Nova York, né, que chama-se Les Jeux de Perles Verts, que é em cima do título de um livro do Hesse, que é um autor, né, um farol para mim. Ela é como se fosse uma partitura musical. É a capa desse catálogo que eu trouxe para você. Né? Então ela tem essa notação musical, né? Você falou anteriormente sobre a exposição Zeitgeist, então no Paço Imperial, no Rio de Janeiro. Sim. Foram telas, aquarelas, objetos de madeira, cadernos de estudo seus. Sim, sim. Muitas dessas obras criadas, então, durante a pandemia de Covid-19, como você mencionou, que marcou, né? Foi um período de solidão muito grande que todos nós vivemos, né? E um período também que castigou muito a classe artística, né? Os museus, espaços de cultura ficaram por muito tempo fechados. Queria saber, nesse período agora de pós-pandemia, como é que está a sua inspiração e a sua produção? Olha, eu não... Eu trabalho todos os dias, acordo de madrugada, 3h30, 4 da manhã, e como um bom funcionário francês, às 6 eu encerro. Entende? Então eu não tenho problema. Eu tenho horror ao ócio, né? Eu escrevo também. Então eu quando era professor no Museu de Arte Moderna, fui o mais jovem professor do museu, né? É porque os professores mais velhos queriam que eu fosse trabalhar com eles, entende? Dar curso técnico de aquarela, né? E tal. Eu dizia para os meus alunos, o artista, né, o pintor, que, né, eu dou curso de pintura, né, de aquarela, de tinta óleo e tal, você tem que pensar que nem um protestante. Deus ajuda quem trabalha, entende? Se não for assim, não vai a lugar nenhum. Eu não vejo... Você pega, por exemplo, a obra do Cézanne, no começo da vida dele, o desenho era tosco, a pintura não tinha a mesma qualidade que ele foi desenvolvendo ao longo das décadas. Sim. É um dos pintores que eu mais admiro. Outro que é um pintor fantástico, que esse tem domínio total, é o Mondrian, né? O Mondrian, o pai dele era pintor, né? Os primeiros quadros figurativos dele são belíssimos, né? Então eu acho que em mim não teve ruptura, né? Porque a exposição do Paço, eu comecei a fazer essa exposição bem atrás, né? Em 2016, 17. Ela foi adiada 3 vezes, né? Quer dizer, 3 vezes. Na época da pandemia não teve nada estava aberto, Sim. né? E, enfim, né? Ela foi basicamente feita na Fundação Albers, né? E em Nova York, quando eu morei lá.
em 2019. Mas as telas grandes foram todas feitas no sítio, né, no meu sítio lá em Teresópolis, que é uma fazendinha, onde eu tenho espaço e posso trabalhar e tal. Para mim não mudou nada, porque meu cotidiano é o do lobo solitário, entendeu? Então, né, foi duro para minha mulher, para os meus filhos, a gente ficou quase 1 ano sem se ver, né, as restrições todas para você viajar, Sim. né? Eu tomei já as 4 vacinas, quer dizer, agora já... né? Mas eu não peguei o Covid, então não sei. Talvez por causa da não exposição às coisas. Eu não gosto de sair para jantar, eu gosto de ficar em casa. Sim, sim. Né? Você é um habitué da solidão, digamos assim. Eu costumo dizer que eu sou um animal pictórico e solitário. Né? Sim. E depois da Claxomania, tem outras exposições previstas para os próximos meses, Gonçalo? Não tem nada. Por enquanto, não tem nada. Eu não tenho nada assim. Espero os convites. Eu estou esperando os convites chegarem. Daqui para frente, como é que são os seus planos? Eu vou para Madrid semana que vem, encontrar os amigos, né? Depois eu vou a Londres ver a exposição Cézanne, que está na Tate Modern. Depois eu não sei o que eu vou fazer, e eu vou voltar a Nova York, eu vou passar meu aniversário de casamento lá, mas só no ano que vem. Vou a Londres de novo. Eu sou um rato de museu, entendeu? Então eu não vejo galeria de arte contemporânea, nem entro. Tem um monte de artista famoso que meus amigos falam, o que você acha? Eu falei assim, nunca ouvi falar. Mas não pode, custa não sei quantos milhões o trabalho do cara e tal. Eu falei assim, bom... né? E aquilo que eu te falei antes, né? Eu não vejo televisão, então eu só ouço música e às vezes rádio. E rádio só de notícia. Né? Para também não ficar completamente alienado ao mundo, né? Esse horror que a gente está vivendo aqui na Europa, com uma guerra, né? E no Brasil, na América Latina, com todas as visões divididas, né? E o ódio imperando. Né? Exatamente. Isso me incomoda. Isso me incomoda. Exatamente, Gonçalo. Você, daqui do exterior, né, como brasileiro, como é que enxerga essa polarização no Brasil? Olha, eu não voto há quase 30 anos. Né? Quando eu vou refazer meu passaporte brasileiro, eu pago a taxa que o Estado me pede. Né? Eu acabei de ler um livro, tem uns meses, do Stefan Zweig, Le Monde Hier, o mundo de lembranças de um europeu, que ele escreveu no Brasil, foi o último livro que ele escreveu antes de se suicidar em Petrópolis, né? E é um livro de, 700 páginas, uma coisa assim. Né? Mas é um livro tão delicioso de ler, ele escreve tão bem, ele conheceu tanta gente interessante, importante, Freud, por aí vai. Entende? E lá no meio do texto dele, eu me encontro. Nunca votou, nunca se expressou politicamente, nem na época da perseguição dos judeus na Segunda Guerra. Né? No começo, quer dizer, a coisa começa em 30 e poucos e recrudesce nos anos 40, né? Em 1940. Né? Eu fui da liberdade de luta. Eu era trotskista quando era garoto, quando eu tinha 16 anos. Eu li o Capital em inglês, tinha uma versão em inglês em casa, que eu falo inglês, para os meus amigos na UF, na Universidade Federal Fluminense. Né? Eu, francamente, hoje eu sou que nem Jorge Amado, Raquel de Queiroz, eu me abstenho de versar sobre política, entende? Né? Eu sou muito cético com a relação à política. Eu acho que a política está ali na arte, sabe? Está no cinema, está na literatura. Essa é a boa política. A política pela arte, então. Uma política pela arte. Né? Ok, muito obrigada, então, Gonçalo. Obrigado, você. No RFI Convida de hoje, conversamos com o pintor carioca Gonçalo Ivo, que participa da exposição Claxomania na Galerie Dauphine, em Saint-Ouen, periferia de Paris, em cartaz até 27 de novembro. Muito obrigada, Gonçalo. Obrigado.